paróquia naquele lugar, e os meus pais frequentam até hoje essa capela lá, essa paróquia em São Francisco, que fica uns 200 metros da casa dos meus pais. E eu pensei, agora nesse momento eles estão lá fazendo a mesma coisa que nós estamos aqui, celebrando a novena. E tantos outros lugares nesse dia estão celebrando uma novena de São Francisco. São Francisco, no número de dedicação à igreja, no critério de igrejas dedicadas a São Francisco, ele só perde para Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, São Francisco é aquele que mais tem igrejas com seu nome espalhadas pelo mundo. E tudo isso se dá, primeiramente, pelo seu exemplo de fé e de otimismo, que é justamente o tema desta quarta noite. A fé e o otimismo de Francisco de Assis. O que ele fez para que hoje possamos olhar para ele e dizer assim: ele foi um homem de fé, ele foi um homem repleto de otimismo? Justamente a capacidade dele de confiar que Deus é bom, porque Deus é o rochedo do homem, Deus é o sustento do homem. Hoje, na primeira leitura, lemos uma das mais belas passagens bíblicas, que está no livro do Eclesiastes, que fala sobre a virtude da espera. Há um tempo para cada coisa, um tempo oportuno debaixo do céu, onde cada coisa acontece. A paciência é muito necessária para que venhamos a desenvolver em nós fé e otimismo. Não se adquire uma fé se não desejarmos crer em alguma coisa para que seja depositado sobre aquilo que cremos uma esperança. Então a paciência de quem espera é o princípio para se desenvolver uma fé, o princípio para se desenvolver uma atitude de confiança. E por que se espera? E por que se tem paciência? E por que se confia? Justamente porque o Senhor é o rochedo da nossa vida. O rochedo, numa interpretação bíblica, é aquilo que dá base e sustento para a caminhada do homem. É o rochedo que se coloca enquanto alicerce da nossa vida. É como se fôssemos construir um edifício espiritual e nessa construção espiritual nós tivéssemos a base de tudo isso como sendo o próprio Deus, e de fato assim o é. A fé de Francisco e o seu otimismo estava porque ele compreendia que Deus era o seu rochedo. Então todas as coisas que ele fazia a partir de um princípio chamado Deus, ele fazia com muita fé, com muito otimismo. Sabe quando você é chamado para apresentar alguma coisa? Imagina que você está com seus amigos no trabalho, ou você está na escola, ou você está num grupo social, ou você está na igreja, e você tem uma base, um conteúdo que você tem domínio, uma coisa que você sabe fazer bem. Quando te chamam para fazer aquilo ali e você compreende a base que você tem sobre aquele assunto, sobre aquele modo de vida e sobre aquela coisa, você mais facilmente desenvolve aquele trabalho, porque é algo que interiormente lhe sustenta para que você possa ir lá e fazer bem tudo aquilo. Todo profissional, ele traz consigo uma bagagem de sustento, que é o que faz ele ter a sabedoria, no caso de um eletricista, por onde tem que passar o fio, quantos equipamentos podem estar ligados nesse fio, quantas lâmpadas são necessárias para iluminar essa igreja, de onde trazemos a energia para cá. Um profissional da área, ele vai chegar aqui e com a base que ele tem, ele vai dar ali uma continuidade naquele trabalho. Agora olha para a vida de um cristão. O cristão tem uma base constituída pelo próprio Deus, que é uma base chamada plano salvífico. Esse plano salvífico foi o que Deus revelou enquanto plenitude
por meio de Jesus, para que os homens, experimentando tudo isso aqui, tivessem condições fortes e confiáveis para se direcionarem ao céu. Por que caminho? Porque Cristo caminha comigo. Por que batalho na vida? Porque Cristo batalha comigo. Por que eu persevero na vida? Porque ao meu lado está o Senhor. Então, o nosso pressuposto para irmos em frente e vivermos o tempo de Deus é aquilo que Ele anteriormente já revelou na nossa vida. É por isso que existe um tempo de plantar, um tempo de colher. Não se pode mudar a ordem do tempo, porque há momentos da nossa vida em que são próprios vivermos determinadas situações. Há momentos da nossa vida em que aquelas situações que vivemos já não nos servem mais, que nós vamos viver outras situações diferentes. E geralmente todas as situações que passamos na nossa juventude, na nossa vida adulta, é para nos amadurecer no futuro. É por isso que uma pessoa idosa, ela tem mais sabedoria de vida do que uma pessoa mais jovem. Um mais jovem pode até adquirir uma sabedoria de estudo, de focar numa coisa específica, aprender. Já o idoso, uma idosa, eles têm a favor deles a experiência. Uma avó, quando olha para uma mãe que está ali, que é a sua filha, que está cuidando do seu netinho, a avó sabe já como funciona tudo aquilo. Então, se a criança chora, a mãe não sabe ainda, porque a mãe está aprendendo a ser mãe. O avô vê lá o menino serrando no quintal com seu serrotezinho, um pedaço de madeira. Aí o avô olha aquilo de longe e fala assim: não serra assim não, meu filho, serra assim nessa posição e você vai receber mais benefício e não vai desgastar tanto esforço nisso daí. Então a base, o alicerce, o que está na experiência da nossa vida é pressuposto para melhorarmos sempre mais. Deu para entender? Sim? Por exemplo, nós temos uma base na nossa vida, um alicerce, que é o próprio Cristo. Esse Cristo, Ele nos sustenta por um sacramento do batismo, do qual somos revestidos com a graça do Espírito Santo. Esse Cristo nos alimenta com a Eucaristia. Esse Cristo nos concede, por exemplo, vivenciarmos uma vocação. Esse Cristo nos concede vivermos uma missão, um trabalho. Então, Cristo está na base da nossa vida. E é a partir de Cristo que todo homem, toda mulher deve construir os seus sonhos, deve construir os seus desejos, deve desejar edificar a sua vida. Porque se tudo está na base de Cristo, as coisas vão continuar firmes. Se você coloca uma base errada na sua vida, você corre o risco de estar construindo a sua vida sobre areia. Aí vão vir as chuvas, os ventos vão soprar contra a sua casa e a sua casa vai cair. Então, ter o alicerce de Cristo é desejar hoje aprender algo, é desejar amanhã aprender algo, ter uma experiência de algo. E a cada dia que vamos vivendo, vamos ter experiências das coisas. Não é verdade? Não é assim que a gente entra numa dinâmica de aprender sobre Deus? Ninguém que chega na igreja sabe tudo na igreja. Eu lembro quando eu ia para a missa, eu me assegurava num outro amigo meu que já era mais de igreja, já tinha uma caminhada maior, e ele ia me dando as instruções na missa, assim como vocês estão sentados um perto do outro. Aí tipo um folheto, né? Aí eu perguntava: e aí, tem qual momento? Ele me dizia: está no momento da pregação. Então eu me sustentava em alguém que sabia. Eu não sabia o rito da missa, como hoje, sendo padre, eu sei. Hoje é muito fácil para mim entender e falar de cada detalhe da missa. Mas quando eu ingressei na igreja, eu não sabia, porque eu não tinha experiência com aquilo ali. Aí eu ficava olhando se as pessoas se levantavam, eu me levantava.
Essas pessoas se ajoelhavam, porque era o sinal da comunidade. Então pode ser que nós, quando estamos na igreja, somos para alguém também uma via de sustento, uma via de formar alguém no princípio, numa base. É por isso que os nossos filhos, eles repetem os nossos hábitos, eles repetem o que eles veem a gente fazendo. Se um filho lá, um netinho, vê a avó rezando o texto, ele vai ter vontade de rezar o texto. Se um filho vê lá a mãe cantando uma música de Nossa Senhora, ele vai repetir aquela música de Nossa Senhora. É por isso que tem umas criancinhas bonitinhas, pequenininhas, cantando as músicas da igreja, porque ela escutou alguém cantando, alguém ensinou para ela aquela música. São as bases sendo construídas. Quando, por exemplo, uma família fala assim: mas eu queria batizar meu filho, já está na idade de fazer a catequese, mas eu queria batizar logo. Olha, coloque seu filho na catequese, porque ele vai criar uma base para a vida. Não é só batizar e receber a primeira comunhão, é criar uma base. Ele vai aprender o catecismo, vai aprender sobre a Bíblia, ele vai aprender como se comportar na Santa Missa. Então não é simplesmente almejar chegar lá, é almejar chegar lá, mas no caminho aprender muitas coisas. Tudo que nós trazemos na vida de bagagem é porque nós caminhamos. As coisas que nos foram muito fáceis, nós não aprendemos. Olha só na época da escola, as coisas que nós nos dedicávamos para aprender, até hoje nós lembramos. As coisas que nós só queríamos saber para passar na prova, nós nem sequer nos lembramos mais. Aí temos algumas deficiências da vida que são porque não vivemos as experiências próprias daquela formação. Imagina um profissional que está se preparando para algo, uma confeiteira, vai participar de um curso de confeitaria. Ela foi em todas as aulas, mas na aula de colocar o confeito em cima do bolo, ela não foi. Então ela sabe preparar a massa do bolo, ela sabe assar a massa do bolo, ela sabe rechear o bolo, ela sabe molhar aquele bolo para ficar molhadinho, mas na hora de cobrir o bolo, ela vai dizer assim: eu não sou boa na confeitaria. O bolo é uma delícia, mas eu não sou boa em confeitar, porque não teve ainda uma experiência com aquilo. Pega uma jovem que está casando agora com 21 anos e vê se, por exemplo, elas têm aproveitado enquanto jovens todas as experiências de aprenderem a fazer, por exemplo, um arroz, um feijão, cortar um frango, fazer uma carne. Estão casando, mas não, a maioria, muitas sabem, mas a maioria não sabe fazer nada, não sabe cozinhar, não vai dar durante o casamento para almoçar todo dia fora. Vai ter dias que vai ter que ser ela ali mesmo fazer o almoço. Em contrapartida, o rapaz também, o jovem, que não sabe trocar uma lâmpada. Nós, quando éramos crianças, brincávamos, era de desparafusar os rádios de pilha, desmontávamos os ventiladores para montar de novo. Os nossos pais iam mexer com os carros, a gente ia para lá para aprender. Os nossos pais, no fundo, nos ensinavam a ter uma profissão. Eu lembro com meu pai indo para o mato pegar goiaba. Lá na minha região tem muita goiaba, aquelas goiabas desse tamanho assim. E minha mãe fazia aqueles doces de compota, que tira só a polpa da goiaba e fica ela em conserva. E eu lembro meu pai ensinando como que subia na árvore, como que dava com facão na hora do mato. E hoje, se eu precisar passar por um apuro desse, é claro que isso não tem sido a realidade do que hoje eu tenho vivido, mas eu vou saber. Minha mãe ia trabalhar e ela dizia assim: olha, estou indo trabalhar, a comida está na geladeira, esquenta. O mínimo era isso, esquenta. Tem jovens, moças e rapazes que não sabem esquentar a comida que a mãe deixou pronta. Minha mãe dizia assim: olha, aprendam a fazer as coisas. Lá em casa tinha escala. Não é toda daqui modelo para ninguém, não. Mas lá tinha escala de quem limpava a banheiro naquele dia,
de quem limpava a escada naquele dia, de quem lavava os pratos naquele dia. E era uma briga, mas a gente tinha que fazer. Porque se chegasse em casa e não tivesse feito, o couro comia. Minha mãe chegava do trabalho e a gente tinha que ter feito os trabalhos que eram próprios, que ela tinha deixado para cada um. E minha mãe deixava no bilhete, tem que fazer isso. Mas também ela deixava muitas coisas boas. Olha, já tem isso pronto, já tem aquilo pronto, e ensinava, né? Meu pai, eu lembro do meu pai indo para a praia, levando a gente para a praia, aprendendo como pisar onde tem cascalho, como pisar onde tem algas e tudo mais. Por que o Frei conta essa história? Para que vocês olhem para uma experiência de vida que não é única, que não é modelo para nenhuma outra, mas que fez bem, criou uma base, um alicerce, uma conduta. Então aqui essa comunidade ela é constituída de pessoas mais velhas. Nós temos aqui 90% das pessoas são pessoas de 40 anos para cima. Então é ainda o povo de uma geração que aprendeu a fazer tudo isso em casa. Agora, há uma responsabilidade muito grande de entender que há um tempo para cada coisa, para que você desenvolva um filho otimista, um filho de fé. Você precisa ensinar. Então tem que ensinar os nossos filhos a fazer as coisas. Quando o pai vem para a igreja para ajudar na quermesse, nas barraquinhas, tem algumas crianças que são doidas para ensinar. Algumas os pais vêm, começam a trabalhar, os filhos sentam ali, não ajudam em nada. Mas alguns aprendem desde cedo a cuidar da igreja, a servir. Eu lembro que a minha função na novena de São Francisco lá era alimentar os peixinhos, que tinha um aquário na frente do altar, e o meu trabalho era alimentar todos os dias aqueles peixinhos. Então eu tinha que ir 3 vezes na igreja, de manhã, meio-dia, e quando ia fechar a igreja, para colocar a bendita comida para os peixinhos. E eu achava aquilo máximo. Eu achava o trabalho que mais exigia esforço de colocar comida para os peixinhos. Mas era o que naquela ocasião eu sabia fazer. Aí depois o pessoal do grupo vai inserindo a gente, né? Vai ter a limpeza da igreja, a responsabilidade é dos músicos. Aí lá vai a gente limpar a igreja. Aí lá vinha aquela tia, não joga que boa aqui não, porque senão vai amarelar o chão. Aí vinha aquela outra assim, tem que passar um pano úmido nas cadeiras. E a gente vai aprendendo. E não é que a gente não tem que saber fazer algumas coisas, não. Nós temos que saber fazer tudo, porque nós vamos precisar de tudo e podemos passar necessidade. Há alguns costumes que são adquiridos que a gente tem que quebrar, cortar, porque tem que ensinar esses jovens, essas crianças, que elas têm que aprender a fazer as coisas, né? Porque se a gente não ensina em casa, eles aprendem outras coisas em outros lugares e de formas diferentes. E não pode ser um motivo de alegria alguém falar assim, eu não sei fazer nada. Casar comigo vai padecer, não sabe fazer nada, não sabe colocar um galão de água no filtro. E no dia que você tiver que ir lá na venda, comprar o galão de água, trazer ele no ombro e colocar no fio, subir as escadas, não sabe trocar um gás, não chama seu filho, ensina ele a trocar um gás. A gente acha que não, mas essas crianças de hoje, menorzinhas, elas aprendem muito mais rápido do que a gente aprendia na nossa época. Nós éramos bobinhos. Os meninos hoje de 3, 4 anos, eles aprendem rapidinho. Você ensina uma vez. Você pega o controle da televisão e fala para ele, meu filho, qual que é o canal aqui, não sei o quê. Eles sabem fazer. Então eles aprendem muito rápido. Então aproveitem tudo isso e compreendam que o tempo agora é um tempo de plantar, é um tempo de edificar, de ensinar, é um tempo de conduzir, é um tempo de a gente compartilhar um trabalho. Me ajuda aqui, faz isso para mim. Então eu particularmente, pode ser que seja um pensamento meu, mas eu particularmente penso que dentro de uma casa todos devem saber fazer todas as coisas, tanto a esposa, quanto o marido, quanto os filhos. Porque hoje, antigamente
Antigamente, por exemplo, a esposa ficava em casa trabalhando e o marido é quem ia para a rua. Há situações contrárias hoje, de que a esposa passa o dia inteiro fora de casa trabalhando e quem naquela ocasião está sendo dono de casa é o marido. Aí tem que dar banho na criança, tem que pentear o cabelo da filha, tem que passar o uniforme para a criança ir para a escola, tem que preparar o lanche para a criança levar na lancheirinha para a escola. Estou mentindo? Então muitas situações já mudaram, né? E que a gente precisa fazer. Tem dias que vocês, mulheres, tem os homens na casa de vocês para ir lá trocar o gás, pegar, mas tem dia que não dá. Vocês precisam lá arrastar aquele gás com a força maior. Vamos lá e vamos fazer porque não dá, né? Então precisa fazer. O homem precisa saber colocar comida no prato para não passar fome. Tem homem que, se a esposa não colocar comida no prato, não come. Não pode ser assim. Tem que aprender a se virar. Tem que aprender a fazer. Isso não é se desmerecer, meus irmãos. Isso não é ser menos. Isso é também ser útil a você mesmo. É dizer assim, olha, eu vou fazer. E não é que é um problema sua esposa colocar. Ela pode colocar, né? Não estou aqui dizendo não coloquem mais. Mas tem gente que não sabe colocar se a esposa não tiver. Passa fome ou chama alguém para colocar, né? Então tem que saber. Claro que tem muitos gestos carinhosos em sentido entre um casal, né? Mas o mundo está mudando. A gente vê o tempo todo aí, né? E não dá pra gente ficar para trás e achar que, por exemplo, tem coisas que o homem não pode fazer, tem coisas que a mulher não pode fazer. São Francisco era um homem do otimismo e da fé. Fazia tudo. Construía o convento lá, nos Prados Morados. Costurava lá as túnicas que estavam rasgadas. No seminário é muito bacana, como também no exército e em outros lugares parecidos, que a gente aprende a fazer um monte de coisa. A lavar, a fazer um buraco, a preparar um ambiente para o jantar. Eu fiquei algum tempo no exército e eu vi lá os militares que eles preparavam um jantar assim, chegava, por exemplo, o presidente a almoçar no exército. Não tinha uma mulher no meio. Eles preparavam aquela mesa bonita, preparavam a comida, os lugares, tudo direitinho, preparavam os arranjos assim, de flores. Jantar de nível de casamento. Mas no outro dia eles estavam lá fazendo as coisas pesadas, próprias do exército, né? E mulheres, que agora tem mulher que conserta coisa na casa dos outros. Já viram essas? Que você liga para aquela mulher, ela vai na sua casa, ela fura lá o parafuso para você, ela prende lá aquela cantoneira na sua casa, conserta o seu cano, ela conserta lá aquele... Tem mulheres hoje que estão dando de 10 dos homens nas coisas que fazem. Isso é ruim? Não. Desde que a gente não fique jogando na cara do outro. Eu faço melhor que você. Não. Eu acho que tem que fazer. Eu, se tivesse casado, eu adoraria que a minha esposa soubesse fazer todas as coisas. Porque para mim seria até mais fácil também. Compartilhar. Hoje eu não posso. Faz aí. Como também para ela, eu poder fazer algumas coisas para que possa colaborar, né, com aquela vida de um casal. Então é isso. Quando o Frei fala da paciência, é querer aprender. Aprenda uma profissão, aprenda a fazer alguma coisa, aprenda a fazer uma obra simples na sua casa, observe e ensine os jovens. Vem cá, meu filho, olha aqui um pouquinho, né? Aprende a fazer isso. Sabe que uma das coisas que eu tenho mais medo no futuro? Uma profissão que eu acho que está acabando, a profissão de costureira. É difícil ver hoje uma jovem costureira. Você encontra as senhoras costureiras, mas é difícil você achar uma jovem costureira. Tem, mas é difícil. E aí? Como é que vai ser depois? Quando o Frei precisar arrumar a túnica? Imagina daqui a 30 anos, quando precisar arrumar a toalha do altar para a gente... Quem vai fazer isso aqui?
coisas estão em ascensão, outras se perdendo. E viver o tempo é eternizá-lo. É dizer assim, olha, eu quero que isso possa prosperar por muitos anos. Eu vou ensinar aqui meu filho, o que meu filho vai fazer com o filho dele, com o neto. É tão bonito que a gente olha que uma família cria uma tradição em alguma coisa, né? Esses dias nós estávamos tentando descobrir quem fez aquela arte lá da paróquia. Aquela, não é uma pintura, é uma arte em relevo, aquele painel da paróquia, aquele painel onde tem o Cristo, que tem a Nossa Senhora. E nós descobrimos que o quem fez não faz mais, mas tem o filho dele que faz igualzinho ele fazia. Graças a Deus que tem o filho dele que faz como ele fazia, né? Então eu puxei esse parêntese nesse tema, porque eu acho que é isso que Francisco nos ensina. Fé e otimismo é ter a coragem de enfrentar os desafios da vida, ter paciência para aprender as coisas, e vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque quem tem perseverança aprende. Tá? Esse menino tocando violão aqui, ele precisou estudar um pouquinho para aprender. Mas tem dia que ele toca violão, tem dia que ele é coroinha, tem dia que ele faz a leitura da missa, na via sacra ele é soldado, certamente no trânsito vai ser São Francisco. Mas tomara que daqui a 10 anos tenha alguém assim. Porque não tem, gente. Às vezes tem 100 pessoas na igreja, a gente fala assim, oh, gente, precisa de alguém para fazer a leitura aqui, o povo abaixa a cabeça. Às vezes você não sabe fazer leitura naquele dia, mas você vai aprender. Tenha coragem de dizer, vou ajudar. Perguntar para a comunidade assim, como que eu posso ajudar aqui na capela? Sempre tem algo que tem que fazer. Eu tocava na missa, assim, quando eu toquei a primeira vez, me mandavam parar, disseram assim, olha, isso aqui é para você não. É melhor você pensar em fazer outra coisa na igreja. Me fala. Mas eu perseverei. Eu ficava vendo as pessoas cantarem, tocar. Aprendi. Cheguei um dia e ganhei um festival na vida, um festival de música católica. Mas se eu tivesse parado quando alguém me disse assim, você não vai aprender não, desista, isso aqui não vai dar certo. O tempo é isso. Eu não posso pegar ali com minha mãe para fazer um tricô, um crochê e já querer uma toalha de mesa do dia para a noite. Você vai fazer uma trancinha. Até você fazer uma toalha de mesa vai demorar um pouco. Você não pode chegar no seu pai, que é pedreiro, já querer rebocar a casa. Você primeiro vai carregar o tijolo, vai carregar o carro de mão, vai buscar 2 pás de areia, vai pegar lá um saco de cimento, vai trazer a brita dentro de um balde. Primeiro é isso. Mas uma hora você vai aprender a fazer o que o seu pai faz. Se você estiver disposto, você aprende. Então a atenção, o otimismo é dizer assim, olha, não sei como vai ser, mas vamos conseguir. A gente vai fazer, a gente vai viver isso. Amém? Amém. Deu para entender? Sim. Ajudou a vocês? Só uma partilha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Passamos então a nossa ladainha.